Vamos falar sobre libido e fibromialgia? Tive uma conversa hoje sobre fibromialgia, diagnóstico, várias questões que envolvem, né, a complexidade dessa síndrome. E uma das coisas que surgiu nesse processo, né, de você descobrir a fibromialgia e experimentar tratamentos, foi o tema da libido, o tema das nossas relações sexuais, né, seja com o outro, seja com a gente mesmo. E essa é uma queixa que eu recebo muito, assim, um questionamento, um tema muito presente no projeto, no perfil, que é de muitas mulheres chegando até mim com essa queixa de a fibromialgia ter atrapalhado muito a vida sexual, e não só a fibromialgia, né, principalmente os medicamentos utilizados para a fibromialgia que acabam interferindo na libido, como a gente já sabe. E esse é um tema muito importante de se falar, porque ele é um tabu, e existe uma ideia, né, na cabeça dos médicos, principalmente médicos, homens, né? Se a gente for olhar historicamente, o olhar para o desejo feminino e a vida sexual feminina é uma coisa muito nova, né? Até pouco tempo atrás, a gente não conhecia o clitóris, que é uma parte importantíssima do corpo feminino para o prazer. E eu nem vou entrar nos méritos de por que isso acontece, né? Que envolve questões de machismo estrutural, enfim. Poderia devanear aqui por horas falando disso. Mas não é esse o ponto. O ponto é quais são as consequências desse tipo de situação na nossa vida diária. Então esses médicos, né, homens e até mulheres também, infelizmente, não dão a devida importância para esse sintoma, para esse efeito colateral que acontece, tanto com a fibromialgia, né, como sintoma, quanto como efeito colateral das medicações, que é a diminuição da libido, da lubrificação, do desejo sexual, da vontade de se relacionar, da disposição para se relacionar. E acaba se tornando uma coisa como se fosse um luxo, assim, né? Muitas vezes eu recebo relatos de mulheres que comentaram com seus médicos sobre esse impacto, e a resposta é algo no sentido de: querida, você tá tratando fibromialgia, você tem dor, você vai querer ficar pensando em vida sexual? Tipo assim, é querer demais, entendeu? Não é querer demais. É o mínimo de uma vida saudável, é poder desempenhar a sua vida sexual da maneira que você bem entender. Se você é uma pessoa muito ativa, que gosta muito de se relacionar ou não, mas que você possa ter essa escolha, principalmente como mulher. Se um homem chega num consultório com essa queixa de disfunção erétil, de diminuição da libido, é uma grande questão que precisa ser endereçada imediatamente. E a mulher é quase que como: por que você está se importando com isso? Vai pensar em coisas mais importantes, entendeu? Você está se preocupando com o sexo, sendo que você está cheia de sintoma aí da dor? Sim, gente, nós vamos nos preocupar sim com o sexo, porque isso é uma parte fundamental da nossa saúde física, mental. E o que acontece, né, no meu caso aconteceu isso com a pregabalina, eu nem falo muito sobre isso aqui, por não querer desestimular, né, as pessoas. Eu sei que tem muita gente que o tratamento medicamentoso faz sentido, que ajuda, né? Não foi o meu caso, não é o caso de muitas mulheres, não é o caso até dos dados científicos sobre o tratamento medicamentoso na fibromialgia. Mas a questão é que, pra mim, a pregabalina, ela causou uma perda de sensibilidade muito impactante, né, nessa questão sexual. Eu perdi toda a sensibilidade no meu corpo, em todas as regiões, o que inviabilizava a relação sexual, por eu simplesmente não conseguir mais sentir prazer. Inclusive, foi por causa disso que eu decidi descontinuar a pregabalina, né? Tinha vários motivos, mas o motivo que me estimulou, assim, a tomar essa decisão foi realmente esse momento em que eu percebi que eu não estava mais conseguindo transar. E a gente precisa falar sobre isso, porque não é qualquer mulher que vai se sentir à vontade de chegar num consultório médico com essa queixa e falar isso pro médico, né? Porque eu tenho uma convicção bem grande de que essa informação não vai ser muito bem recebida pelo médico e que vão existir muitos julgamentos envolvidos. E eu fiquei com vontade de gravar esse vídeo porque justamente hoje eu tive essa conversa com uma outra mulher que tem fibromialgia, que passou pela mesma coisa com a pregabalina. A questão é, seja pelo impacto dos sintomas da fibromialgia, né, que quem tem disposição para a relação sexual quando está com crise de fadiga, né? Quem que tem disposição para a relação sexual quando qualquer parte do corpo que você encosta você sente dor? Então isso já é por si só um fator incapacitante, assim, para a gente continuar mantendo uma vida sexual ativa, né? E eu recebo muitos relatos de mulheres que têm parceiros, ou enfim, até que estão solteiras, e que ficam se sentindo mal por não conseguir mais desempenhar essa vida sexual como desempenhava antes, ou por, né, ter alguma trava nesse sentido, ou tá com algum tipo de trauma, algum tipo de bloqueio nesse sentido, por conta de todos esses sintomas. E isso é um sintoma da fibromialgia que a gente precisa falar, a gente precisa tratar isso em consultório médico, precisa ter um tratamento específico para melhorar isso, porque a vida sexual é muito importante, e é muito importante, assim como o controle da dor, do sono, da alimentação, é poder ter essa possibilidade de manter a sua vida sexual da forma que você desejar. E aí, para além dos sintomas da fibromialgia, olhando um pouquinho mais para efeitos colaterais de medicamento, também é algo que precisa ser falado.
Para algumas pessoas pode até ser aceitável e tá tudo bem se você é essa pessoa que não se importa tanto com isso. Mas quem se importa precisa saber, ter o direito, ter a liberdade de falar que esse é um efeito colateral que você não quer ter. Esse é um efeito colateral que é motivo de descontinuar tratamento. E você tem todo o direito de sentir assim, você tem todo o direito de olhar e falar, eu não quero esse medicamento porque ele está atrapalhando a minha vida sexual. Você tem que falar isso com o seu profissional, com o profissional que te acompanha, para que seja feita a troca desse medicamento, ou para que você consiga cuidar desse efeito colateral de alguma outra forma, para que não se torne uma questão não dita de que nós temos que aceitar isso como efeito colateral, e que isso não é relevante, que isso não é importante, que a gente deveria estar se importando com outras coisas, como se a gente devesse aceitar o fim da nossa vida sexual com tranquilidade, porque afinal você já tá querendo demais, né? Já tem fibromialgia, ainda quer manter uma vida sexual ativa? Sim, queremos. Então falem sobre isso, conversem, não tenham vergonha de trazer esse assunto, não tenham medo dos julgamentos. E se você sentir que é um ambiente em que você não pode falar sobre isso, eu sugiro que você avalie as possibilidades de trocar de ambiente, porque a sua vida sexual importa tanto quanto qualquer outro sintoma da fibromialgia. Tá bom? E qualquer coisa, mandem mensagem aqui. Eu sei que é um tema difícil, que muitas mulheres têm uma dificuldade até de se relacionar com a própria sexualidade, mas a gente precisa aos pouquinhos conquistar esse espaço social, assim como os homens têm, né? São estimulados à vida sexual desde muito cedo. E a gente também pode, a gente também tem direito disso, a gente também pode falar sobre isso, a gente também pode dizer que está incomodada com a disfunção sexual, assim como tem propaganda no rádio, na TV, no outdoor sobre disfunção erétil, disfunção sexual masculina. E no caso da mulher se torna uma grande questão, um grande tabu, um grande motivo de julgamento, certo? Então mandem mensagem, falem sobre isso, procurem pessoas que vocês se sintam confortáveis em falar sobre esse assunto, para vocês poderem externalizar e assim conseguir achar uma solução ou alguma forma de gerenciar melhor isso aí na vida de vocês, tá bom? Beijo, gente!